Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. No vídeo de hoje eu vou trazer o capítulo de número 57, tá? Então já está chegando aí na reta final. Muito obrigada, né, por você estar aqui comigo. E se você é novo, caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, deixa o like logo no início desse vídeo, que o like é de graça e me ajuda de montão, tá bom? Então, sem demoras, vamos aqui para o capítulo de número 57, Escândalo. Esse que é tenso, gente, é tenso. Pensamentos de Ibo. 8 meses se passaram. Em nosso convento de tudo estava mudado. Eu ainda continuava como mestre de juniores, tantas responsabilidades, quase não tinha tempo para nada. Ficava mais no escritório fazendo anotações. Ainda eu e Xiao estávamos em Nápoles em missão, mas logo estaríamos voltando para a China em breve. Xiao estava aproveitando Nápoles antes dos votos definitivos dele. Tínhamos passeado com os noviços e visitamos pontos turísticos daquela linda cidade. Raras vezes, quando estávamos em estudo, e passava as coordenadas para Xiao sobre formação de postulantes e noviços, pois agora Xiao Zhan seria em breve formador. Então, precisava ensinar ele. Quando estávamos sozinhos, aí ele aproveitava na enorme biblioteca do convento. Olha, você tem que mostrar para os jovens, os fundadores, a história da nossa congregação. São pontos importantes para eles conhecer a família, entendeu? Olhei para ele, que estava olhando para mim com um sorriso meigo no rosto, as mãos enterradas sobre a face, prestando atenção em meus olhos. Shell, você está prestando atenção? Sim, ele riu, pegando em meu braço e deu uma mordida carinhosa em meu pulso. Para com isso, disse puxando meu braço. Você tem que se focar, Shell. Você vai ser o novo fumador deles. Presta atenção. Mas antes, eu só quero um mimo. Que mimo? Do que você está falando? Ele deu um sorriso todo fofo e com o dedo indicador apontou para os lábios fazendo biquinho. Um beijo. Eu quero um beijo. Não, Shell. Volta ao seu estudo. Foco. Ah, não. Eu quero um beijo. Senão, eu não vou prestar atenção. Você, hein? Parece uma criança, seu burro. E não pude resistir. Dei um beijo carinhoso nele e rapidamente voltamos a estudar. Nossos dias eram assim, corrido com os frades. Aprendemos muitas coisas a cada 2 meses. O padre Nilhai nos visitava e dessa vez ele veio me dar uma boa notícia. Esse jardim é tão belo que dá até inveja, disse Padre Liu, olhando para as belas tulipas que dançavam ao vento. Sim, é verdade. Sabia que o Xiao que está cuidando dele agora? Que beleza! Diga que ele está fazendo um belo trabalho. Sem que os frades percebessem, havia uma pessoa escondida no meio dos arbustos, ouvindo a conversa. Está muito cansado, Padre Liu? Sim, essas viagens têm me desgastado demais. Não faz nem 2 meses que estive aqui. Não é fácil ser superior. Tem sido um verdadeiro martírio. Falando em dificuldades, tenho uma boa notícia. O que seria? Você e o Xiao já podem voltar para Xangai em segurança. Os olhos de Ibo brilharam de alegria com a notícia. Mas você tem certeza? Sim, falei com um policial que estava tomando conta do caso. Ele me disse que deram por encerrada a investigação, por não achar o autor da carta anônima. Então, eles decidiram encerrar, e vocês podem voltar tranquilos. Nossa, eu não acredito. Mas será que estamos seguros? Você contou ao Xiao sobre a carta anônima? Antes que Ibo pudesse responder, Xiao levanta e cai, surpreendendo os frades. Xiaozan, você está bem? Não se machucou? Perguntou Ibo, ajudando Xiao a se levantar. Xiao se levantou, olhou para os 2 amigos e perguntou: Que carta anônima é essa que vocês estavam falando? Os 2 amigos se entreolharam, e o pomo de Adão de Ibo subiu e desceu, pensando como ia contar sobre a carta anônima para ele. Pensamento de Xiaozan. Depois que Ibo me contou toda a verdade sobre a carta, eu estava com muita raiva. Não, mas que porra! Nem depois de morto aquele infeliz não dá sossego. Se acalma, Xiao. Você está no convento. Os irmãos vão ver, calma. Pediu Padre Leo. Por que você não me falou antes, Ibo, sobre essa carta? Desculpe, Xiao, mas eu não queria que você ficasse assim, nervoso. Onde está essa carta? Eu quero ver, exigiu Xiao nervoso. A carta está na mão
dos policiais. Fica tranquilo. O policial disse que não tem com o que se preocupar. Eu não estava certo disso. Agora entendi o porquê do Ibo não poder sair para simplesmente me proteger. Aquele idiota psicopata do Sheng, ele tinha planejado tudo. Nem depois de morto ele nos deixa em paz. Maldito, maldito seja. O que vamos fazer agora? Vocês vão precisar voltar para a China. A missão aqui já acabou. Mas não tenham medo, Xiao. Vocês estão protegidos. Bom, e quando voltamos para a China? Daqui a 5 dias. Eu queria acreditar nas palavras do Padre Liu, mas dentro de mim me dizia ao contrário. Sentia que ia acontecer alguma coisa, e eu não daria por vencido até encontrar o paradeiro da carta anônima. Xiao Yibo, junto do Padre Liu, tinha voltado para a China no convento de Santa Maria. Todos os frades e novos postulantes e noviços estavam felizes com a chegada de seus irmãos. Muitas coisas tinham mudado ao longo daqueles 8 meses que eles ficaram fora. Novos rostos estavam ali, novas crianças no orfanato. E Xiao se sentiu feliz pois poderia voltar ao mais precioso trabalho como professor. A cada ano chegava e entrava novos jovens querendo seguir a vida consagrada. E quem era o mais novo mestre de noviços agora era Xiao Zhan. Ele estava mais atarefado, mas sentia feliz, pois estava ao lado de seu grande amor, e tentava esquecer da investigação da carta anônima. Bom, coelhinhos, esse chegou ao final, né, desse capítulo, mas tem mais partes aí para poder estar falando aqui para vocês. Agora os dois vão poder voltar para a China, não é mesmo? Então, o que vocês acharam desse capítulo de hoje? Deixa aí nos comentários. Desculpa, né? Tá um barulho estranho aí. Mas é o ventilador que tá ligado, porque tá um pouco quente aqui ainda, né? Então eu tô sofrendo ainda com o calor aqui do Japão. Pra quem não sabe, né? Eu moro no Japão há 5 anos. E eu gosto de estar aqui trazendo as fanfics que foram escritas por mim. E alguns livros meus também no original, tá? Sem ser fanfic. Então é isso, meus coelhinhos. Muito obrigada, né, por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, que me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, tá? E é de graça, não custa nada. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!